Meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Meus irmãos, o que é que está acontecendo com as igrejas aqui no Brasil, né? Que nós estamos no Brasil, então vamos falar do Brasil. O que é que está acontecendo com as igrejas brasileiras, irmãos? Vocês viram o escândalo do INSS. Você viu que foi o maior escândalo de todos os tempos. Os políticos, não é? Roubando os velhinhos, roubando os aposentados. Agora, a senadora Damares, ela veio com a notícia bombástica, a qual ela fala que as igrejas também estão envolvidas nesse crime horrendo. E quando ela fala que as igrejas estão envolvidas, ela quer falar que os pastores estão envolvidos, os líderes estão envolvidos. Irmãos, aonde nós vamos parar desta forma? Jesus, ele com certeza, ele está às portas. Jesus com certeza, ele já está voltando. Às vezes eu brinco dizendo, gente, o negócio está tão feio que eu acho que Jesus já voltou e a gente ficou aqui com esse povo. Porque cada dia que passa, as coisas vão se tornando pior. Cada dia que passa, meus irmãos, a situação vai ficando de mal a pior. É escândalo aqui, é outro escândalo ali. Pastor fez isso, pastor fugiu com um membro da igreja, pastor levou dinheiro, membro da igreja fez isso, irmãos, sempre envolver. Será que a perseguição que nós vamos viver aqui no Brasil vai se dar por causa desses escândalos? Eu fiz uns vídeos a semana passada sobre as 7 cartas que Jesus Cristo deu para o seu servo João, quando estava exilado, lá na ilha de Patmos, que hoje nós conhecemos como a Turquia, lá na ilha de Patmos. Jesus, ele revelou para João uma visão e ele pediu para que João escrevesse 7 cartas. Cada carta que João escreveu era destinada a uma igreja. Aí você começa ali o capítulo 1, Jesus se revela a João e João, aliás, vê Jesus andando no meio dos 7 castiçal de ouro. Os castiçal é a igreja, né? Jesus fala no versículo 20, ele dá a interpretação, ele interpreta isso. No versículo 20, ele fala que os castiçal é as igrejas. Mas a Bíblia fala que ele vê à destra de Jesus 7 estrelas. Cada estrela representa um anjo e o anjo representa a igreja. Não é? O pastor da igreja, ele é representado como um anjo, como um anjo. Agora, olha aqui, quando uma pessoa, vamos usar a palavra ímpio, né? Vamos usar, que eu não gosto muito de usar dessa palavra ímpio. Vai lá, um ímpio, o cara estava na impiedade, estava no erro, estava no seu pecado, estava na bagunça, né? Como fala o pastor Oséias, estava na bagaceira do mundo. Aí, de repente, o Espírito Santo falou com ele, ele foi tocado pelo Espírito Santo para largar aquilo, ou talvez ele se viu numa enrascada da vida, aí ele disse, puxa vida, as coisas estão dando errado para mim, nada está dando certo, perdi casa, perdi esposa, perdi emprego, perdi saúde, perdi dignidade. Sabe uma coisa? Eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja, que lá é lugar de paz. Lá é lugar de coisa certa. Aí o cara vem para a igreja, dá de cara com isso, irmão. Ele vê pastores de nome, se envolvendo em política, falando mal dos outros, não é? Aí você fala, pastor João, esse seu vídeo aí é para falar mal das igrejas? Irmão, quem sou eu para falar mal de algo que não é meu? Que não é meu. A igreja não é minha, irmão. Se a igreja não é minha, eu não tenho direito de falar mal dela. Não tenho esse direito. Mas, irmãos, Deus me dá o direito
de ter escolhas. Deus me dá direitos para que eu possa saber como eu vou viver a minha vida com Deus. Não é verdade? Deus, ele fala, ó, João, você tem a escolha, você escolhe. Você escolhe o bem ou você escolhe o mal. Você escolhe viver comigo ou você vai escolher uma vida aí bagunçada. Ou você vai viver uma vida como a Bíblia falou, você vai viver uma vida aí que você não tem nada comigo, não é? Você não tem nada com a minha palavra. A Bíblia fala, eu abri aqui, ó, a Bíblia fala no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, verso 13. Irmãos, a Bíblia fala assim, olha, se você está vivendo vida de transgressão, você não vai prosperar, você não vai ter uma vida próspera, você não vai ter uma vida íntegra, você não vai ter uma vida de sucesso. Mas a hora que você começar a pôr para fora, a hora que você começar a jogar para fora, expurgar, né? Expurgar é eliminar, é tirar. A hora que você começar a pôr para fora, aí você alcança misericórdia, desde que você deixe. Não é só se libertar daquilo, é se libertar, é expurgar, é tirar e deixar. Irmãos, existem igrejas sérias. Sabemos que existem igrejas sérias. Existem pastores sérios, irmão. Eu ando esse Brasil aí e eu conheço muitos homens de Deus e mulheres de Deus, de altar, irmão. De altar. Pessoas de altar. Ah, pastor, mas todo mundo está sujeito ao erro. Sim, irmão, eu não estou falando de quem erra e de quem não erra. Eu estou falando de pessoas que lutam para ter uma vida íntegra. Eu estou falando agora de pessoas que conhecem os seus erros, vai até o altar, se reconcilia, confessa a ele e alcança misericórdia. Irmão, essa turma está passando do limite. Essa turma está passando de todos os limites. Eu acho que está na hora, irmã. Meu irmão, você que está me assistindo, você que está aqui nesse vídeo. Tudo isso é Jesus te falando. Está na hora da trombeta tocar. A trombeta está se preparando para ser tocada, irmão. Está na hora da trombeta ser tocada. Aí a minha pergunta é essa, você quer ficar? Minha pergunta é essa, você quer ficar com essa turma de ladrão, de bandido, de mau caráter, usando terno e gravata? Irmãos, eu já fiz coisas na minha vida das quais eu me envergonho. Graças a Deus que o Senhor me deu uma chance para que eu me arrependesse de erros que eu cometi. É como eu falei para vocês, todo mundo comete erro. É o versículo que eu li para vocês e eu vou ler novamente, Provérbios, capítulo número 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Irmão, quando você esconde o seu erro, a chance de você prosperar é zero, é mínima. Mas quando você as confessa, quando você fala, Senhor, parei, não dá mais para viver assim. Eu estou me arrependendo do que eu fiz. E a Bíblia fala, se você se arrepender e deixar, você alcança a misericórdia. Minha irmã, essa palavra de hoje para o seu coração é essa. Se arrependa ao ponto de alcançar misericórdia. Se arrependa, minha irmã, porque tá aí, ó. Irmão, quem diria que a gente ia viver para saber que a igreja do Senhor estaria envolvida com falcatrua, né? Falcatrua. Quem diria, irmão, que a igreja do Senhor estaria envolvida com roubo? Roubo, irmãos, roubo.
Quem diria que a gente iria passar por situações como essa? Mas levante a cabeça. Acredite que você tem um Deus que perdoa os seus pecados. Pastor, existe um Deus que está disposto a perdoar os teus pecados. Isso não quer dizer que você vai ficar livre do seu erro, ou seja, do que você provocou, você vai pagar por ele. Porque o pai não quer que ninguém bata na porta dele dizendo, olha, você está defendendo gente errada aí. Olha, você está defendendo pessoas aí que estão me devendo. Não, você fez, você vai pagar. Mas a misericórdia do Senhor vai cair sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Se você crer que essa palavra é uma palavra de alerta, né, uma palavra de Deus falando com você, pegue esse vídeo aqui, ó, compartilhe ele para pelo menos umas 5 pessoas, 7, 10, 12 pessoas. Compartilhe esse vídeo. Quem sabe Deus vai usar você, através desse vídeo, para salvar alguém que está de passos largos à perdição. Eu acredito, irmão, que o Deus da igreja vai fazer algo pela igreja antes do arrebatamento ainda. Deus nos abençoe. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, clica aí no sino de notificação e não esqueça de deixar o seu joinha. Deus nos abençoe. Até os próximos vídeos. Shalom.